irmãos, paz seja convosco, dando continuidade então à unidade 6 do nosso livro de Atos dos Apóstolos. Agora Paulo estava na prisão e sabia que seus inimigos, em sua desesperada maldade, recorreriam a todos os meios para dar-lhe a morte. Seria o caso de estar sua obra pelas igrejas terminada e que lobos vorazes estivessem para se introduzir nela. Então os judeus estavam furiosos, queriam a morte de Paulo a todo custo, criaram uma conspiração para matá-lo na prisão, mas a mão de Deus, o cuidado de Deus para com seu servo, o levou a salvo até Roma. A causa de Cristo estava muito perto do coração de Paulo e com grande ansiedade pensava nos perigos das igrejas espalhadas, expostas como estavam as perseguições de homens precisamente como os que encontrara no conselho do Sinédrio, com angústia e desfalecimento, chorou e orou. Nesta hora tenebrosa, o Senhor não se esqueceu de seu servo. Guardara-o da multidão assassina nos pátios do templo. Estivera com ele perante o conselho do Sinédrio. Com ele estava na fortaleza e se revelou a si mesmo e sua fiel testemunha em resposta às fervorosas orações do apóstolo, em que pedia que o guiasse. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe ao Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Atos 23, 11. Nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos termina com a chegada de Paulo na cidade de Roma. O evangelista Lucas, que escreveu o livro, não relata a morte do apóstolo Paulo. Enquanto o Senhor encorajava os seus servos, inimigos de Paulo estavam avidamente tramando sua destruição. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. E eram mais de 40 homens dos judeus. Mas imaginava mesmo então, mal imaginava mesmo então que seria como prisioneiro que haveria de ir até Roma. Então nós vemos aqui uma perseguição terrível dos judeus para com o apóstolo Paulo. Depois nós vemos Paulo dando seguimento aqui à sua viagem. Paulo apela para César para que ele pudesse chegar até Roma. Depois nós vemos também aqui na página 101, Lucas termina a história de Paulo em Roma, porque o seu projeto literário era justamente chegar à cidade eterna. Porque em Roma todas as nações se encontravam. Roma era a grande cidade, era a capital do império que dominava na época, então todas as coisas convergiam para Roma. E dali saíam convertidos para levar a boa nova de Cristo aos confins do mundo. Portanto, Lucas termina o livro com Paulo pregando o evangelho na sua residência, na sua casa alugada em Roma, que ali ele permaneceu por 2 anos. Não narra a morte de Paulo, porque o seu desejo literário foi cumprido conforme como anunciou em Atos 1:8, que era pregar o evangelho até os confins da terra. Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês e dele receberão força para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até as extremidades da terra. A história de Paulo não termina aqui, seu caso foi examinado e ele foi absolvido. Nesta ocasião, diz que ele cumpriu seu desejo de pregar na Espanha. Está lá em Romanos capítulo 15, 28. Então Paulo também foi à Espanha. Nas redondezas de Roma, fez um grande trabalho. A terceira viagem missionária de Paulo ocorre entre os anos 54 a 57, após o nascimento de Cristo, e teve por objetivo fortalecer os discípulos nas novas igrejas da Ásia Menor e na Grécia. Depois Paulo parte para segue a sua viagem missionária. Antes de chegar em Roma, teve aquele naufrágio em Malta, a conversão ali de muita gente daquela ilha, a cura do pai, do chefe ali da ilha de Malta. Nós vemos que Malta era
uma importante ilha, como hoje é um país, um dos menores países da Europa. Malta, oficialmente República de Malta, estou lendo na página 102, em maltês, República de Malta é um país desenvolvido no sul do continente europeu e consiste em um arquipélago centralmente situado no mar Mediterrâneo, 93 quilômetros ao sul de Sicília, Itália, e 288 quilômetros a nordeste da Tunísia, na África, a 1.826 quilômetros a oeste de Gibraltar e 1.510 quilômetros a oeste de Alexandria. Malta abrange uma área terrestre de 316 quilômetros quadrados, tornando-se um dos menores países da Europa, mas sendo densamente povoado. Sua capital é Valetta e a maior cidade é Birkirkara. Maltês é a língua nacional e uma língua cooficial é o inglês. Nós vemos que Malta tornou-se depois um país, uma nação independente, e também faz parte da ONU, como nós temos aqui, está registrado aqui no livro, temos essa informação aqui na página 102. Depois, o apóstolo Paulo mostrou que a religião não consiste em ritos e cerimônias. Essa foi a principal mensagem quando Paulo pregava o evangelho da justificação pela fé em Cristo Jesus. Se assim fosse, o homem natural poderia entendê-la pela pesquisa, como entende as coisas do mundo. Paulo ensinou que a religião é uma coisa prática, salvadora, um princípio inteiramente de Deus, uma experiência pessoal do poder renovador de Deus sobre a alma. Mostrou como Moisés tinha apontado Cristo a Israel como o profeta a quem deviam ouvir, como todos os profetas haviam testificado dele, como o grande remédio de Deus para o pecado. O inocente que devia levar os pecados do culpado. Paulo não censurou sua observância de formas e cerimônias, mas mostrou que enquanto mantinham o ritual com grande exatidão, estavam rejeitando a Cristo, que era um antítipo de todo aquele sistema. Então, todo aquele sistema sacrificial lá do livro de Levítico apontava para Cristo, o seu antítipo, sua representação máxima no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então, aqueles cordeiros, todos aqueles animais inocentes que eram sacrificados no lugar dos pecadores na antiga lei, representavam o Cordeiro de Deus que iria ser morto para nos salvar, para nos perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado. Eu peço a todos os irmãos que respondam essas duas questões aqui da alta atividade na página 105. Quero agradecer a atenção de todos os irmãos. Eu peço que os irmãos estejam lendo toda a apostila. Eu só fiz conforme eu fui lendo aqui em todas as lições. Eu li apenas alguns parágrafos, mas eu peço que os irmãos façam a leitura, como eu fiz a leitura de todo o livro. Também consultem os dicionários bíblicos, manuais bíblicos, as bíblias de estudo, os dicionários bíblicos, dicionários de português. Então vale a pena os irmãos se aprofundarem. Aqueles que quiserem se aprofundar mais na teologia do Antigo Testamento, entender também o livro de Atos, vale a pena também ler esse livro, o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Você pode comprar pela internet, se você quiser. Os irmãos também podem estar, você que tem condições de fazer uma boa pesquisa pela internet, de escolher uma boa Bíblia de estudo também é interessante. Eu tenho uma Bíblia de estudo que eu indico nas minhas aulas presenciais, é a Bíblia de Estudo de Genebra. Ela tem muitos comentários, muitas notas teológicas no rodapé, então vale a pena esse investimento. E principalmente, irmãos, a leitura do livro de Atos. Então façam toda a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, grifando, né? Usando um marca-texto. Eu tenho o costume, a minha Bíblia é toda marcada de Gênesis, Apocalipse. Estou novamente relendo uma outra Bíblia aqui numa outra versão, estou marcando tudo, né, usando os marca-textos para que a gente grave melhor os versículos bíblicos.
Então, Deus abençoe os irmãos. Eu espero que numa outra oportunidade nós possamos estar na aula presencial. Eu creio que a nossa próxima matéria será Teologia Sistemática 1. Eu espero que estejamos lá no ITQ. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo.